Próximo do Dia das Mães, a Netflix, olha só, lança em seu catálogo um filme que vai mostrar do que uma mãe é capaz para salvar o próprio filho. O filho, de apenas 6 anos, sumiu dentro do consulado geral americano na Alemanha. E a direção do consulado, além de informar que não sabe nada a respeito, ainda não acredita na mulher. As coisas começam a ficar muito estranhas e pronto. Ninguém mais segura essa mulher que vai distribuir porrada para todo mundo. Parece bem forçado, não é? Mas o que posso dizer é que o filme reserva algumas surpresas interessantes. Exterritorial. Esse é o filme que acabou de estrear no catálogo Netflix e não tem tradução para o português. E o curioso é que eu lembro que eu que sou da década de 70, década de 80, década de 90, ali, os filmes que chegavam para serem exibidos nas TVs abertas sempre ganhavam um título em português, uma tradução ali, né? E muitas dessas traduções chegavam a ser até engraçadas, não tendo nada a ver com o título original. Bem, isso parece que acabou, né? Começando pela história, vamos logo saber se essa história aqui é boa, se ela é mediana, se ela é ruim. Posso dizer que a premissa fugiu da manada, conseguindo ser um pouco diferente. Com isso, ganhamos uma premissa que, olha, ali no primeiro arco, deu uma certa aflição ali no início do filme. E é claro que eu não posso dizer de onde veio essa aflição, de qual sendo, o que acontece ali, com receio de entregar spoilers, mas se você passar pelo mesmo que eu passei ali, como eu disse no início do filme, ali no primeiro arco, e ficar aflito também, sem saber muito bem para onde olha, o que faz, o que pensa, coloque aqui nos comentários. Apesar de não apresentar nenhuma originalidade, a trama é perfeitamente aceitável e funciona direitinho. Não sabe o que o termo originalidade significa dentro do glossário cinematográfico? É só clicar nesse vídeo aqui, ó, e descobrir. Pois é, a história é razoável, mas essa razoabilidade não foi o suficiente para me fazer afastar do filme. Você sabe que o roteiro é o responsável por contar um filme? É como se tivesse alguém ali contando uma história para você, e esse alguém que conta uma história tem que ser bom, né? Senão a história não cola. Será que dá para comprar essa ideia, essa história de Exterritorial? Vamos descobrir. O roteiro apresenta boas cenas de ação, diálogos até que bem construídos, mas vai exigir de você uma coisinha. E que coisinha é essa? Que você acione o botãozinho da descrença. Ver uma mulher de mais ou menos ali 50 e poucos quilos pôr para dormir, marmanjos no plural, hein? Marmanjos, com mais de 1,80 m de altura, pode ser difícil de acreditar para alguns. Mas eu tenho até que te confessar uma coisa, viu? As cenas de luta são muito boas, são muito bem coreografadas, são muito bem dirigidas e me segurou bastante. Acionei então sem problema o meu botãozinho de descrença, fui embarcando na do filme, assistindo e vendo do que uma mãe é capaz para salvar um filme. Isso é na ficção. Eu fiquei imaginando assim que nós temos várias histórias reais de mães que se sacrificam pelos filhos, elas são tomadas por um amor tão grande, somado com um certo desespero, uma certa bravura, e elas fazem realmente coisas assim muito extraordinárias. Se a mãe então for das Forças Armadas, aí o negócio fica feio, hein? Dessa forma eu fui aceitando as propostas das cenas com um pouco mais de naturalidade. O roteiro é mediano, mas ele está encaixado dentro da proposta do filme, tá? Não dá para exigir muita coisa de um roteiro assim também não. Eu diria até que está tudo muito bem equilibrado assim para a proposta de entretenimento. Olha, eu gostei. Tem o filme e tem as carinhas que aparecem no filme. Essas carinhas recebem o nome de elenco ou casting. E para muitas pessoas isso é muito importante saber quais são os rostos, quais são os nomes que vão segurar a pessoa no sofá ali por mais ou menos 2 horas. Jeanne Gouraud é muito conhecida em produções alemãs, mas até que demorou um pouquinho para me convencer sobre a sua atuação na pele da ex-militar Sarah Wolf. Mas com o passar das cenas, dos minutos, começou a demonstrar evolução, não somente nas interpretações, mas as cenas de luta também, de ação, começaram a melhorar bastante, e aí tudo começou a se encaixar. Então ela fixou o personagem de vez, e aí foi tudo bem. Douglas Scott como Harry Kent desempenha um bom papel, tá? E ele até que me surpreendeu um pouquinho lá no terceiro arco, na parte final do filme, que tem uma interpretação dele que acontece numa determinada cena que eu até gostaria de falar, mas eu não posso falar por conta dos spoilers, onde ele faz um desabafo, e aquele desabafo eu achei interessante porque ele me levou para uma reflexão, e eu não posso dizer que eu tenha concordado com o personagem, mas eu parei para pensar e disse, puxa, pior que faz um pouco de sentido essa indignação que ele está falando, né? Logo, claro que não concordo, e você vai assistir, vai saber o que é, depois volta aqui e coloca no comentário, eu quero saber o que você pensa também, tá? E foi interessante, então quando o roteiro traz essa proposta, que
que o personagem provoca você, ele cutuca você, ele incomoda você. Eu acho que isso é muito legal, isso acrescenta bastante pro filme, é um ponto muito positivo. Não posso deixar de fazer uma menção à personagem Irina, interpretada por Lera a Bova. Olha, a personagem acrescenta um tempero diferenciado ali à trama, que você vai achar interessante. Eu achei bem interessante, um certo alívio, eu não sei se eu posso dizer alívio cômico, mas um certo alívio ali que eu achei bem interessante esse personagem. Dessa forma, o elenco ali muito bem encaixado ali, como engrenagens funcionando direitinho ali, proporcionando ao filme ali um trabalho bem legal, um resultado bem legal, eu gostei. E todo filme tem ali a sua trilha sonora, né? Algumas canções marcam um pouquinho mais, outras marcam para sempre, né? E outras não tem nenhuma relevância. Nesse caso aqui de Exterritorial, nenhuma canção, nenhuma trilha sonora que tenha marcado de fato, com exceção, é claro, daquele trabalho instrumental que eu sempre comento aqui no canal. Os trabalhos instrumentais são muito bem feitos, né, para provocar aquela cena, para intensificar aquela cena ali de suspense, de tensão, de ação. Mas isso eu acho que nem conta, tá? Porque nesse caso aqui a proposta é realmente trazer uma trilha sonora que marcou, aquela trilha sonora que chegou, bateu no coração, ficou na cabeça, marcou ali, que você fica 2, 3 dias com aquela canção na cabeça. E aqui não tem. Esse tópico aqui muita gente gosta, tá? Inclusive eu. Imagina só, saber se você vai ser surpreendido ali no finalzinho do filme, ali com uma reviravolta, né? O que nós conhecemos como plot twist. E aí, será que Exterritorial tem plot twist? Olha só, ali no terceiro arco tem um plotzinho ali bacana ali que eu considerei interessante, tá? Não é aquele plot twist que faz a trama virar de ponta cabeça, mas não decepciona não, tá? É um plot que eu, inclusive, não esperava e que gostei bastante. Pergunta valiosa com a resposta de ouro, hein? E aí? Será que Exterritorial vale o seu tempo? Quando eu falei de agonia ali no início do vídeo, olha, eu tava falando sério, hein? Se você for observador, ainda mais se você entender um pouquinho de técnica cinematográfica, é aí que o roteiro acaba prendendo um pouquinho você, porque você fica um pouquinho sem saber para onde olhar, no que acreditar. Acontecem algumas pegadinhas ali, alguns engodos ali que o roteiro coloca, que você olha e fala assim, ó, isso aqui vai explicar tal coisa no final. E, olha, quase que eu falo algo que não poderia falar, hein? Enfim, essas pegadinhas que acontecem, né, essas informações adicionais que vão confundindo um pouco a cabeça do telespectador é mérito do roteiro. O filme sacia muito bem quem gosta do gênero ação. E se você é mãe, coloque aqui nos comentários se você seria capaz de fazer ali pelo menos 10% do que essa personagem aqui faz para rever o seu filho. Obrigado por ter ficado até aqui. Se esse vídeo serviu de alguma coisa para você, considere a possibilidade de dar um like ou quem sabe até mesmo se inscrever no canal, tá? Olha, você pode até não acreditar agora, mas a 2 em 1 com Café não é um simples canal. 2 em 1 com Café é um serviço gratuito que chegou para ajudar você. E para você que ainda não está acreditando, sem problema, não vou ficar magoado por isso não. Vou deixar um videozinho aqui, ó, rápido na descrição. É só assistir, tenho certeza, hein? Você vai comprar a ideia, tenho certeza. Fixa isso na sua cabecinha. 2 em 1 com Café não é um simples canal. É um serviço que vai ajudar você a poupar muito tempo da sua vida. E lembre-se que toda vez que você estiver na Netflix, vai se lembrar da 2 em 1 com Café. Pessoas, cinema e café. Até mais.